Oi, eu sou Vinícius Oliveira, da Universidade Estadual do Piauí e do Centro de Formação Antonino Freire. Eu estou aqui cheio de alegria para convidá-los para fazer o nosso curso de Políticas Públicas. O Centro de Formação Antonino Freire oferece uma vasta gama de cursos para você que quer se preparar para ter uma melhor atuação no seu trabalho, para que você que está se preparando para novas oportunidades de vida. No meio desses cursos, nós estamos oferecendo o curso de Políticas Públicas. Ele já foi oferecido no passado, mas está voltando agora com a nova cara, com a nova roupagem, no tipo de um curso autoinstrucional. Os melhores professores, os melhores conteúdos foram preparados e separados para você, para que de forma ágil e dinâmica possam incorporar novos elementos no seu dia a dia. Venham, aproveitem. Esse curso foi desenhado com tudo que tem de melhor e foi feito para você. Estamos te esperando. Olá, eu sou a professora Leia Lima, sou mestre em Políticas Públicas e doutoranda em Políticas Públicas. Estou finalizando a minha tese no âmbito da Universidade Federal e bacharela em Serviço Social. Hoje eu vou estar com vocês nessa aula no âmbito do curso de Gestão e Políticas Públicas, dando algumas contribuições básicas e importantes, numa visão mais panorâmica, para o entendimento, sobretudo, da avaliação das políticas públicas. E é importante dizer, a avaliação ela é uma etapa importante. Quando a gente fala em avaliação, nossa ideia é a questão da aferição de resultados, uma medição, são essas ideias. Mas é importante frisar que a avaliação ela não é um mero instrumento de avaliação de desempenho. Ela é, antes de tudo, uma ferramenta política e ela está sujeita, ela é suscetível a vários resultados e várias interpretações. Então, a primeira coisa a se dizer é que a avaliação ela não é estanque, ela não é algo fixo, porque a própria realidade é dinâmica. E a avaliação ela é importante, por quê? Tanto para o aprimoramento das políticas públicas e também para o aprimoramento do gestor público, que é o agente que está em contato direto, o executor terminal dessas políticas públicas em diversos setores. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o conteúdo básico da nossa disciplina. Aqui eu vou procurar seguir a ementa, que são os tópicos principais. São modelos de gestão de políticas públicas de uma forma básica, fases do processo de elaboração e modelos de análise de políticas públicas, lembrando que a avaliação ela é sempre um processo contínuo, ela não está apenas no começo da gestão, ela passa pela formulação de agenda, passa pelo estabelecimento das metas, dos propósitos, até o final, a implementação e a avaliação. E há também a própria avaliação da avaliação, que é o que a gente chama de meta-avaliação. Ou seja, ela é um processo que ela está presente em todas as etapas e ela é importantíssima por isso. Vamos ver também métodos de estudo e avaliação, o gerenciamento público, focando no planejamento estratégico governamental, mas lembrando que a avaliação ela é utilizada, essas propostas elas são utilizadas tanto no âmbito do setor público quanto pelo setor governamental. Mas aqui o nosso foco é a gestão pública, então vamos puxar o assunto nesse sentido. Vamos ver também programas e projetos de políticas públicas de setores específicos, gestão de projetos, avaliação governamental e sistemas de controle, também frisando que o controle ele é mais numa perspectiva de estar monitorando, avaliando, fiscalizando, vendo o funcionamento e podendo retomar quando algo está saindo do caminho que é esperado, a gente possa retomar essa avaliação, essa gestão para um caminho desejado. Mas nunca vai ser numa forma punitiva ou numa forma autoritária, numa forma de controle do gestor público, porque o gestor público ele está ali, é uma peça fundamental, mas nós vamos construindo esses processos de uma forma bastante democrática e sempre de aprendizado, tendo uma humildade mesmo para aprender de forma conjunta. E vamos ver também os indicadores de políticas públicas, que são instrumentos essenciais nesse processo de avaliação. Os tipos de dominação, segundo Max Weber. O Max Weber é
um dos fundadores da sociologia, ao lado do Karl Marx e do Emílio Durkheim, e ele traz uma contribuição com relação aos tipos de dominação que vão sempre aparecer nesses modelos da administração pública. Então, por isso que eu trago essa recuperação, que é básica, muitos de vocês já devem ter visto, né, na graduação, especialização, porque é muito básico, mas a gente precisa retomar. A dominação tradicional, ela ocorre quando a autoridade ela é exercida a partir de uma fidelidade tradicional, numa relação assimétrica, vertical. É sempre uma relação de dominador e dominado, né? O governante ele vai ser aí a figura do patriarca, porque o patriarcalismo é um dos modelos que fundamentam esse tipo de dominação tradicional, né? E os dominados são os súditos. O funcionário nessa situação seria o servidor. Então, o exemplo aí, como eu já disse, né, o sistema escravista e o patriarcalismo é um tipo dessa dominação. A dominação legal, a autoridade ela é exercida, ou quer dizer, ela encontra na burocracia o tipo mais puro de dominação. Nesse tipo de dominação, qualquer direito pode ser criado e modificado através de normas sancionadas, regulamentos, né? Então, na dominação legal, utiliza-se mesmo dessa obediência a regras e normas, né, para fazer o consenso, o consentimento. Então, nós vamos seguir esses modelos, a força das leis, né? Outro exemplo é o próprio uso do monopólio, o próprio monopólio da violência utilizada pelo Estado, por meio do poder de polícia, da polícia também, até mesmo do exército contra a população e os indivíduos, né, que é um exemplo de dominação. Por que é legal? Né? Porque é um tipo de dominação, é uma violência, aí nesse exemplo, que está sendo legitimada dentro do Estado. E o outro tipo de dominação, que é a dominação carismática. E essa é bem simples a gente lembrar os exemplos, né? Porque são aqueles líderes mesmo, líderes políticos, líderes religiosos, que dominam mesmo, têm um consentimento da população e as pessoas se identificam, né, naquela pessoa, naquela figura autoritária. Então, ela é legitimada através da crença, da fé, da devoção afetiva por parte dos dominados. Apoia-se em crenças transmitidas, né, em atributos pessoais e dominados capazes de mobilizar massas, né? Então, é sempre aí essa questão do consentimento. Então, esses três tipos de dominação, gente, eles vão estar presentes nos modelos de administração pública e nem sempre vai ser só um modelo, né? Quer dizer, nunca, na verdade, sempre esses projetos, como já diria a Dagnino e outros autores, né, ou Vera Panficht, quando há uma confluência de projetos políticos a partir do movimento democrático no Brasil, que informam uma confluência perversa, ou seja, não existe apenas um projeto político, mas vários projetos políticos, autoritário, neoliberal, democrático, concorrendo dentro do Estado, né, ou no interior também da própria sociedade, e que mesclam diversos aspectos dessas dominações que a gente viu. O modelo patrimonialista, de 1500 a 1930, né, no Brasil, tem o predomínio da dominação tradicional. Nesse modelo, as relações pessoais definem a responsabilidade e a distribuição de funções, atividades e cargos administrativos, né? Aquela confusão entre o que é público e o privado. Não há um discernimento, não há um estabelecimento fixo de fronteiras. E por isso que esse modelo é muito perverso, né? E a gente vê que o Brasil é um país que tem esse modelo muito forte, né? Porque nosso país ele já surgiu com um histórico de corrupção muito grave, né? Que perdura até os tempos recentes. E aí é aquela ideia de que o particular, a pessoa que está ali, né, às vezes gestores, casos, escândalos, né, ele acha que pode tirar proveito, né? Então, no Brasil, infelizmente, esse modelo é muito presente.
né, toda a ação estatal é uma ação do particular que coordena, como eu falei, né, e há uma apropriação de recursos por funcionários públicos, grupos políticos e segmentos privados, né? Como a gente vê, sempre tem pessoas tentando tirar proveito do que é público. Então, por isso também que a avaliação das políticas públicas, no que tange ao controle, ela é muito importante, né, para a gente tentar corrigir essas distorções. Ela é existente no Brasil desde o período colonial, vai atravessando o Império, a Primeira República, perdurando práticas patrimonialistas até a atualidade, né, com novas roupagens, porque o público e o privado estão cada vez mais imbricados e as pessoas tendem a fazer parcerias, fazer outras estratégias, né, que muitas vezes esconde o que seja privatização, né, esconde que haja uma usurpação do Estado. O modelo burocrático de 1930, né, a partir do governo varguistas, até os anos 90, né, aí já vai ter uma tentativa de superação, porque o Estado varguista, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas percebe, né, por isso que ele era também chamado de pai dos pobres, né, porque ele percebe que há um aumento da demanda, há uma necessidade de atendimento das demandas populares, das demandas do povo, e precisa-se enfrentar velhos vícios, né, daquele antigo modelo patrimonialista. Então, vai existir uma ideia de ordenamento, né, uma ideia de estabelecer regras, a crença na razão, a dominação racional legal, que é exercida a partir de leis e normas. Mas também é um modelo que tem também seus defeitos, né, um excesso de burocratização. E aí, como a gente está vendo, que nosso cenário atual, né, a pandemia da Covid-19, está havendo, né, uma flexibilização dos processos, né? A gente está cada vez mais rumo à digitalização, né, e uma tentativa de enxugamento desses processos mais burocráticos. A figura do burocrata passa a ser mais profissional e há uma divisão clara entre o que é privado e o que é de interesse coletivo. Ou seja, a preocupação desse modelo está no controle dos processos da administração pública, uma expectativa realmente de superação daqueles problemas. No Brasil, o modelo consolida-se no período varguista, quando é fortalecido o caráter interventor do Estado, né, e para se contrapor essas práticas do nepotismo, a arbitrariedade, a corrupção, o clientelismo, né? A ideia do jeitinho brasileiro, de eu sempre estar tentando tirar proveito de alguma situação, né? E não ter o cuidado com a coisa pública, com o que é público, não entender que o que é público é o de todos e deve ser zelado. Então, são algumas questões que esse modelo vai tentar superar, né? Mas a gente sabe que ainda tem problemas. E aqui a questão do formalismo e da impessoalidade. Essas são as palavras-chave, as categorias centrais desse processo, porque não há mais a ideia de que isso é do fulano ou isso é do cicrano e isso é de uma pessoa que está coordenando. Não. Ali a pessoa ela vai estar na impessoalidade agora, porque o Estado ele é impessoal. Então, por isso que agora os processos são baseados não mais naquela ideia da indicação, do apadrinhamento, do clientelismo, mas sim na competência do profissional. Opa, ampliou? O modelo gerencialista, né, que desenvolveu-se a partir dos anos 90 no Brasil, que é um modelo que se deu a partir da ideia, né, surgida a partir do pensamento liberal e a partir do momento que o neoliberalismo toma expansão no Brasil, e ele vai preconizar o redimensionamento do tamanho do Estado. Ou seja, principalmente baseado na reforma do Bresser Pereira, havia a ideia de que esse Estado ele era um Estado muito gastador, né? É a contraposição daquele Estado de bem-estar social, as ideias do intervencionismo de Keynes, do keynesianismo. Então, nesse modelo gerencialista, o que vai haver mesmo é uma tentativa de diminuição do Estado. Esse termo redimensionamento, muitas vezes, é utilizado como uma forma de suavizar a questão. Mas, para os liberais, o Estado é realmente
proveitoso apenas quando está satisfazendo certos interesses, né? Mas quando o Estado não está mais satisfazendo os interesses de determinados grupos, ele deve ser diminuído. E aí vários processos estão em voga nesse modelo. A partir da reforma do Estado do Brasil, na década de 90, buscou-se redefinir essas funções, na qual o Estado deixaria de ser provedor para ser apenas o regulador. Né, gente? E aí, às vezes, muitos problemas incorrem dessa ideia do Estado ser apenas o regulador, porque ele perde totalmente, né, a capacidade de estar ali diretamente atuando nas políticas públicas, né? E fica apenas com um papel de vigia. Há um estreitamento das relações entre Estado, mercado e sociedade civil, né, e uma flexibilização dos processos, eficiência na prestação do serviço público e um saneamento dos gastos públicos, porque teria-se a ideia de que o Estado estava gastando demais com políticas, né, públicas, e um estímulo à concorrência, à competição e participação dos processos decisórios da política. Né. Tem, sim, porque você observa que, a partir de 88, no Brasil, com a Constituição Federal, né, o processo de democratização, há uma ideia de retomada mesmo dos processos participacionistas, mas, ao mesmo tempo, esse processo é atropelado pela avalanche neoliberal. Né? Então, vai haver aí um confronto muito grande que até hoje perdura no Estado. E o Brasil, a diferença de outras nações não, quer dizer, outros países latino-americanos, ele vai ter essa confluência muito marcante, né? Essa contraposição muito marcante, essa disputa ideológica muito marcante. E aí a privatização, a terceirização, a flexibilização, a reestruturação produtiva, né? O toyotismo a partir dos anos 70, toda aquela ideia ela vai ser apropriada. E aqui no Brasil, os próprios organismos multilaterais, eles vão ter uma incidência muito forte, né, dando as orientações e as ideias de que deveriam prevalecer nesse modelo. E o modelo societal, gente, já é algo que ainda não se pode dizer que está consolidado, mas é uma tentativa de resgatar mesmo um modelo que seja mais democrático e que vá em contraposição a esse modelo gerencial. Tem uma base muito forte nos movimentos sociais, né, porque atende os interesses populares, a ideia de que a política pública ela deve servir mesmo às pessoas, né, à sociedade. É um conceito que estabelece diálogo com os conceitos de governança pública, societalismo e transparência pública. Então, deixa eu testar aqui como que eu vou marcar. Amarelo, né? Essa transparência pública, né, que é importante, e a ideia de que é um conceito em construção. Proposta de solução aos fracassos do modelo gerencial, sobretudo no que se refere à participação dos atores na definição de políticas públicas, né? A ideia de que vamos fazer diferente. A Paz de Paula, né, que é uma autora no campo da administração, ela vai demarcar que as bases do modelo societal no Brasil, ela vai ser construída junto aos movimentos sociais, havendo uma expectativa de implementação desse modelo a partir do governo Lula, em 2002, quando houve uma priorização dos investimentos na área social, como política de Estado, né? Exemplo dos grandes programas do governo, né, petistas, governos Lula e Dilma, né, que traziam uma expectativa de tratar, né, os problemas sociais, né, dar atenção a esse campo, além da tradição do governo junto aos setores populares, os partidos de esquerda, movimentos sociais, né, partidos e movimentos progressistas de forma geral. Mas a gente sabe que também esses próprios governos, né, também tiveram essa influência do neoliberalismo, porque o modelo gerencial ainda está em voga, né? É o modelo predominante, recuperando todos aqueles tipos de dominação, né? Mesclando aqueles problemas que nós já vimos.
fases do processo de elaboração em políticas públicas. Como eu estava falando, né, gente, aqui para recuperar aquela ideia das políticas públicas, qual é o ciclo das políticas públicas. E a avaliação ela vai estar presente, pode e deve estar presente em todas essas fases, desde a identificação do problema, que vai ser o quê? A publicização dos problemas sociais e a demanda por ação do governamental. A gente vê na realidade que está havendo um problema, né? Por exemplo, no caso da Covid-19, né? Tem uma doença, né? Um vírus letal que está circulando. Isso aí seria o problema. O estabelecimento de agenda, a outra fase, né? Definir quais problemas serão objetos de decisão pelo governo. O que exatamente nós vamos priorizar? Né, a formulação da política, desenvolver alternativas para resolver esses problemas, legitimação da política, tomada de decisão, é o momento em que vão ser selecionadas as propostas e vai haver uma institucionalização das decisões, né, que vão ser transformadas em lei. A constitucionalidade. Depois, a implementação da política, né, organizando agências, recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, a gente reunir tudo que nós temos à disposição, os recursos, os investimentos, o que é que precisa para aquela política ser materializada, né, e a própria materialização, a própria concretude que vai se dar nessa fase da implementação, que é como a política está se materializando. E a avaliação da política, resultados de programas, avaliação de impactos, propostas de mudanças e reformas, que está presente, como eu falei, em todas as etapas. A avaliação ela é contínua, né? Frisando, reforçando que ela é contínua. E existe até a própria avaliação da avaliação, porque é um momento que você tem que estar sempre monitorando aquelas ações e o desempenho de um determinado programa, de um determinado projeto, uma determinada política, certo? Então, isso aqui, aquele ciclo da política, ele já está bem claro, né? E aí, os modelos de avaliação de políticas públicas. Aqui, eu trouxe, gente, porque dois apenas, né, tipos aí, porque é uma sistematização, mas lembrando que, porque aqui é uma aula mais panorâmica, introdutória, mas lembrando que existem diversas classificações, diversas sistematizações, né? Aqui é apenas um tipo, né, que divide aí os modelos de avaliação de políticas públicas em avaliação de processo de implementação e avaliação de impactos, porque esse é o modelo mais recorrente na literatura, nos estudos. A avaliação do processo de implementação é voltada para a eficácia do programa, né? Em que medida a eficácia do programa, né? Ver o alcance das metas, em que medida está sendo implementado conforme as diretrizes, relação entre metas propostas e atingidas, né? Se aquilo que eu propus a ser feito está sendo mesmo realizado. E quais os fatores de êxitos e fracassos dos programas? Também é um momento que vamos acatar sugestões, vamos fazer recomendações, vamos ver alternativas para corrigir as distorções, né? Aquela questão da mudança de rumo. Se a gente vê que não está funcionando dessa forma, vamos ver como que a gente pode construir uma alternativa. Trata-se de um exame crítico, então, da implementação. E a avaliação de impactos. A avaliação de impactos tem a efetividade como critério, né? A questão do resultado, ou seja, como foi que aquilo ali produziu uma transformação na realidade, né? No que eu estava me propondo com os objetivos do projeto. Centra-se nas mudanças quantitativas e qualitativas, mas aqui eu chamo a atenção porque, geralmente, a avaliação de impactos ela tem mais uso de abordagens quantitativas, né? Mensuráveis, e, muitas vezes, isso termina sendo um extremismo, porque não dá conta de uma multiplicidade, da complexidade da realidade social, né? Lembrando que os aspectos culturais, os aspectos sociais, eles devem ser contemplados nesse processo. Afinal, política pública ela é feita com seres humanos, por seres humanos, para seres humanos, né? E centra-se nas mudanças quantitativas das ações governamentais, né? Nas condições de uma população. Até que ponto o programa provoca mudanças? A gente vai ver qual é a natureza, qual é a extensão. Então, todos esses aspectos vão ser utilizados na avaliação, né? Outra questão importante a gente
pensar é que a avaliação ela sempre vai ter uma distinção muito clara entre quem é que está demandando essa avaliação, né? Quem é que está sendo avaliado e quem é que está avaliando, porque são enfoques diferentes e os interesses são distintos, né? Por exemplo, de repente, quem está demandando uma avaliação pode ser um político que está querendo propagandear depois os resultados, né, os benefícios daquele programa, daquele projeto, e ele vai, então, focar, né, de acordo com os interesses dele, tentando propagandear o que foi bom. Isso é diferente, né, de um gestor público que, por exemplo, solicitou, demandou uma avaliação para entender, né, o funcionamento daquele projeto, daquele político, como eu posso ter continuidade. E outra coisa diferente é uma população que demanda uma avaliação, porque aí pode ser também que ela esteja mais preocupada nas mudanças, nos resultados, nos benefícios que aquela avaliação pode dar, né, com relação à mudança, à transformação social. Então, não é só um interesse político ou um interesse estritamente de relação com a política, né? Então, são diferentes. Então, os tipos de avaliação, os modelos de avaliação, sempre tem que levar em conta para quê, para quem, né? Por quem, né? Por como que essa avaliação, qual é o enfoque, né? De onde vêm essas demandas. Trata-se a avaliação de impactos, dos efeitos e as mudanças positivas e negativas, as previstas ou imprevistas ocasionadas por uma ação, porque, como eu falei, não existe uma receita, né, da gestão da política pública. Então, às vezes, as coisas saem, né, como fora do que foi planejado. Então, é um momento de retomar, né, o planejamento e ver o que a gente pode estar melhorando. 4 tipos de avaliação de programas, também aqui seguindo a nossa ementa, né, de acordo com a Regina Faria. Ex ante, e aí a mesma coisa, gente, com relação aos modelos. Isso aqui é só uma das sistematizações, mas existem outras, né? Aqui é uma aula mais geral, então estou trazendo as abordagens mais recorrentes e que têm mais proeminência nos estudos. A avaliação ex ante, como o nome já diz, né, ela é antes, consiste no levantamento das necessidades e estudos de factibilidade. O que é factível ali? O que pode se concretizar? Que irão orientar a formulação e o desenvolvimento do programa. Inclui a definição de objetivos, o âmbito de aplicação e caracterização dos beneficiários e das suas necessidades. É uma ideia mesmo de diagnóstico, né, de estar vendo na realidade o que é que vai precisar para desenvolver aquela política, a implementação. O monitoramento, as atividades de acompanhamento dos programas, a ideia mesmo de monitorar. A busca da adequação entre plano e execução, né, nas metas, entre resultados esperados e resultados obtidos. A avaliação da eficiência, ou seja, a eficiência é aquela relação mais custo-benefício. Né? Fazer certo as coisas e corrigir os rumos, detectar desvios, sugerindo alternativas aos entraves da implementação com iniciativa e criatividade. A avaliação formativa ou de processo ou de eficácia vai acompanhar o desempenho dos programas e se inclui o diagnóstico das eventuais falhas dos instrumentos, dos procedimentos, dos conteúdos, métodos, a adequação ao público-alvo e o impacto do programa. Como foi que aquele programa, de fato, trouxe melhorias, trouxe mudanças na realidade, né? E aí, qual seria essa ideia mesmo do desempenho do programa, aferir, né, aquele desempenho? Né? Por exemplo, uma campanha do governo, né, uma política pública de verdade, de, sei lá, tentar frear a disseminação do vírus HIV ou da gravidez na adolescência, dentre outras DSTs. Né? O governo vai promover, por exemplo, o uso do preservativo, da camisinha. Então, isso aí seria um programa específico, né? E aí, como é que eu vou avaliar também os resultados? Será que isso teve impacto na realidade?
os resultados podem ser vistos, a diminuição de gravidez, a diminuição do aumento do HIV, por exemplo, da disseminação. Então, é nesse sentido. E aí é importante também a gente ver a articulação dessas metas, dessas questões que são propostas, porque, por exemplo, nessa mesma situação exemplificativa, não adianta, por exemplo, o governo distribuir, né, disponibilizar os preservativos nos postos de saúde, se não tiver uma política também educacional nas escolas, por exemplo, sensibilizando e dizendo qual é a importância, né, da preservação. Então, seria nesse sentido. Ex post, a avaliação somativa ou de resultado envolve estudos comparativos entre programas rivais, subsidia a decisão e avalia a menor efetividade entre os tratamentos oferecidos ao público-alvo. E assim, gente, é importante também lembrar que nem sempre o que pode ser comparado pode ser avaliado, né? Porque às vezes há situações em que há métricas e contextos diferenciados, né? Por exemplo, se eu for avaliar a questão do reforço escolar, né? Digamos que eu tenho uma tentativa de ver o desempenho de um grupo de crianças que estavam no reforço escolar e outro grupo que não estava no reforço escolar, e, de repente, eu identifico que as que não estavam no reforço escolar tiveram um desempenho melhor nas notas foram melhores. Isso não quer dizer que o programa tenha haja sido fracassado, porque, por exemplo, se a gente partir da hipótese, né, se subtende-se que as crianças que buscam o reforço escolar, elas têm mais dificuldade de aprendizagem, então a gente não pode dizer que são métricas diferentes. Então, a gente não pode dizer que o programa teve um fracasso ou um sucesso exatamente. Então, é só para mostrar mesmo a questão de coisas que temos que ter um cuidado na hora de fazer a comparação. Né? Então, seria isso, né? O alcance de metas de médio e longo prazo, né? Escolher o melhor programa, né? Com base nessas questões, considerando essas vicissitudes, essas particularidades, né? Do que é realmente que pode ser avaliado, o que pode ser aferido. Outro exemplo que eu estava ouvindo ontem também, quando eu estava estudando sobre essa aula, foi um exemplo de um programa sobre a redução das queimadas num determinado estado. E aí o gestor identificou, né, que era usado um sensor que funcionava de manhã, um determinado sensor, e ele identificava as queimadas, né, pela manhã. E aí, depois, com a implementação da política, foi utilizado um outro sensor que capturava, por meio de georreferenciamento, as queimadas no turno da noite, assim, no final da tarde. E aí, em 4, 5 anos, concluiu-se que que o programa foi festejado como um programa que teve bastante sucesso, mas desconsiderou que o sensor funcionava num horário diferente. Então, assim, foram métodos diferentes. Então, se esse sensor foi utilizado à noite, não estava capturando as queimadas durante a manhã, é claro que não se pode dizer que foi um sucesso total, né? A gente tem que ter cuidado com essas questões também. Aqui estou trazendo aspectos, né, para a gente poder estar avaliando de forma exemplificativa. Bom, os métodos de estudo e avaliação. Aqui também, de forma bem geral, trouxe os métodos que são mais recorrentes, né? As duas escolas, com base nas duas escolas de pensamento tradicionais. Né? O método funcionalista clássico, esse aí de base positivista, traz uma tradição tecnocrática que privilegia a mensuração de resultados, né? Aquela questão de estar vendo o desempenho a partir de objetivos pré-definidos, orientando-se pelo pressuposto na neutralidade. Olha só, gente, aí quando a gente vê que já orienta pela neutralidade, a gente já vê que já tem alguma coisa estranha, porque, como eu estava falando, as políticas, o Estado ele não tem nada de neutro, né? Na verdade, é uma arena política, realmente, então não existe essa neutralidade, é uma ilusão.
e ela vai desconsiderar a dimensão política da avaliação. Até porque, quando a gente foca muito na mensuração quantitativa, é passível de incorrer em erros, porque não vai dar conta, apenas esses métodos quantitativos, não vai dar conta da complexidade da realidade. A gente tem que ter sempre também a variável cultural e social nesses aspectos. Há uma excessiva preocupação com a eficiência e a eficácia, ou seja, uma ideia bem mesmo de custo-benefício. Não está pensando a longo prazo em ver a questão do resultado daquela política, a transformação da realidade. E outra coisa também, já me antecipando, que é importante, é ver a questão da continuidade de uma política, de um programa, porque, às vezes, a gente faz uma política muito bonita, avalia, faz tudo, e, às vezes, esse plano, esse projeto se perde, ele termina e não tem uma continuidade. Então, é importante a gente estar enfatizando meios, formas, e a avaliação vai ser fundamental nisso, porque, através da avaliação, a gente vai poder ver o que foi que a gente errou, o que é que nós acertamos e como que podemos dar continuidade, para não haver uma ruptura e esse programa ficar perdido. Então, a avaliação ela vai ser limitada a essa medição, e a partir dos anos 90, que ela difunde-se a partir da necessidade de superação do uso de métodos baseados em estudos econômicos, da abordagem positivista na produção do conhecimento ou de enfoque quantitativos, incapazes de alcançar essa dimensão da complexidade da realidade. E aí foi por isso que buscou-se outras formas de avaliação alternativas, A avaliação livre, a avaliação por peritos, a análise política, a análise do problema que motiva o problema. Ou seja, a partir dos anos 90, nós vamos ver que há uma tentativa de superação desse modelo positivista. A gente vai tentar ver outras alternativas, métodos alternativos aqui, para que não haja um enfoque tão técnico, tão tecnocrático na questão da avaliação. E aí o método crítico dialético insere-se nessa tentativa, nessa alternativa. É um método que vai valorizar a análise crítica da política ou do programa, buscando princípios e fundamentos teóricos conceituais, e considera os sujeitos. Como a gente vê, é uma política, ela tem que ser privilegiado o aspecto social, porque é uma política para a sociedade. Então, a gente não pode fazer uma política considerando apenas aquele nicho sem aprender a participação social, sem aprender as demandas e as necessidades daquele grupo, daquele setor. Fundamenta-se em valores, concepções sobre a realidade social, partilhados pelos sujeitos da avaliação. Avaliadores, os beneficiários, os informantes. Ou seja, gente, tudo isso aqui, quem demanda, como eu falei, quem demanda a avaliação tem um interesse. O avaliador tem uma outra visão de mundo. O beneficiário também. E até quem vai informar nessa pesquisa também vai ter uma outra concepção. Então, a gente não tem como utilizar apenas indicadores tecnocráticos, indicadores que sejam fechados, porque a avaliação de políticas públicas ela deve ser tomada em aberto. Contrapõe-se a ideia de neutralidade, ou seja, não existe essa neutralidade, isso é um mito. Os resultados da avaliação são considerados parciais e questionáveis, ou seja, essa realidade não é estanque, não existe uma avaliação que o resultado deu isso e é isso e pronto, porque a realidade é dinâmica. Então, a gente tem que estar sempre ajustando os ponteiros. Mudanças na condição de vida de um setor alvo de um programa são consideradas em decorrências de vários aspectos. Ou seja, se houve uma mudança naquela realidade, eu não posso considerar apenas a que foi por determinado aspecto, mas a gente tem que aprender a totalidade daquilo. Pode ter sido mudanças conjunturais, tudo isso junto, a ação dos sujeitos, as condições materiais de existência, as condições institucionais, se eu tive recursos naquele desenvolvimento, e os elementos culturais, tudo isso. Então, o método crítico dialético vai oferecer um aporte mais amplo do que o método funcionalista. E, dentro desses métodos, também tem outras ramificações, de acordo com outros autores que vão trazer sistematizações diferenciadas. Mas, em linhas gerais, seriam esses dois
escolas de pensamento que vão fundamentar os estudos da avaliação. Gerenciamento público, né? O planejamento estratégico governamental. O planejamento estratégico seria uma forma contemporânea de planificação, de acordo com a Teixeira, né? Por quê? Né? Porque o planejamento estratégico ele vai trazer também uma tentativa de ruptura com aquele ideal tecnocrático, né? A planificação aí que é o modelo de planejamento, né? Os estudos permitiram que a temática do planejamento pudessem ressurgir com renovada importância no contexto sociopolítico e institucional, nos níveis local, estadual, municipal, né, mundial, quer no âmbito da administração pública, quer no setor privado. Olha aí, uma coisa importante de dizer, o planejamento estratégico governamental, ele surge, sim, com a ideia, ele surge, sim, voltado para a questão do setor público, mas ele também é bastante adaptado e utilizado no setor privado. Então, é uma metodologia que vai funcionar, né, em todos os setores. Os estudos permitiram que essa temática, né, pudesse absorver a noção de estratégia, que a noção de estratégia implica, no caso das instituições governamentais e não governamentais, absorver um sentido político para a gestão pública, né? É o que eu falei. Não existe essa ideia da neutralidade, porque nós somos sujeitos sociais numa arena em disputa, né, que possuem interesses distintos, né? Então, antes de tudo, ela vai ser produzido nessa política resultados diferentes, que passam por crivos diferentes, né, que têm tendências diferentes. Então, essa dinamicidade, essa diversidade precisa ser contemplada. Hoje, retoma-se o planejamento para desvendar as armadilhas do planejamento tradicional ou normativo, né? E aí, o principal representante desse método é o Matos, Carlos Matos, né, que foi o ministro do governo Allende, no Chile, né, em 1973. Ele foi consultor do CEPAL, né, esteve nos anos 90 no Brasil, ministrando cursos, né, no âmbito dos setores sindicais, as escolas sindicais, dos ministérios, dos governos estaduais, municipais, né? E aí ele introduziu esse método no Brasil, foi disseminado e aplicado especialmente no setor público, mas não limita-se ao setor público, né? Isso aí também é importante. E aí ele vai trazer essa desconstrução daquele mito do instrumental técnico e neutro, né? Vai trazer aí essa ideia, porque não existe essa ideia de neutralidade, né? Vai trazer o mito é um mito a previsão do futuro, não existe também essa previsibilidade, porque temos a intenção, né, projetamos metas, mas o alcance delas não pode ser previsto, né, porque a realidade ela pode mostrar resultados inesperados. Para inscrevê-los como um exercício de liberdade e participação necessário aos que governam e não aos que aos que não governam, mas que participam do processo de tomada de decisão. Então, a participação aqui, nesse método, é a palavra-chave, né? O planejamento estratégico, ele envolve a participação e vai trazer isso à tona. Planejamento e gestão pública caminham lado a lado porque perseguem instrumentos que permitem fluir a direção democrática do gestor no interior das unidades plurais de trabalho. Então, isso aí, gente, é a ideia do Carlos Matos, né? Uma proposta que é bastante difundida. Resumindo, esse planejamento estratégico ele absorve a categoria estratégia, né? E dá visibilidade por agregar ao processo a noção de mobilização, de negociação, de movimento, né? De manejo de técnicas, tudo isso. Recursos, enfim, todos os meios táticos, né, que os gestores vão utilizar para enfrentar os oponentes ou uma situação complexa. E aqui já é a visão da Teixeira, né, acerca desse planejamento estratégico governamental, que é um instrumento adequado para que o gestor público interessado na transformação rumo ao estado necessário possa atuar. Né? E aqui trazendo já é um outro Dagnino aqui, gente. Esse aqui é um outro autor, porque eu falei de uma Dagnino no começo, mas esse é outro, que vai trazer
a diferenciação, ele utiliza uma diferenciação entre Estado necessário, né, e o Estado herdado, para fazer essa análise do planejamento estratégico governamental. Né? Ele vai dizer que havia uma contraposição nesses dois Estados. Né? O planejamento integrou-se ao Estado soviético nos anos 20, aqui no cenário mundial, que o autor está abordando, no período da nova política econômica, atuando na organização da transição do Estado herdado do capitalismo para o Estado soviético, mostrando como foi que desenvolveu-se esse planejamento, né, que seria essencial para subsidiar os processos de transformação do Estado herdado aqui no Brasil, né, da ditadura militar e da reforma gerencial de corte neoliberal, para o Estado necessário. Então, segundo o autor, havia uma necessidade de passar daquele Estado herdado, né, da ditadura militar e da reforma gerencial também, para trazer um Estado que seria necessário, que seria também naquele modelo que eu mostrei, societal, né, capazes de satisfazer as necessidades e as demandas de cidadania política, social, econômica e ambiental, né, satisfazer aquela cidadania. Então, vai ter essa passagem. No Brasil, as experiências de planejamento surgiram a partir dos anos 50, durante o governo JK, com foco no plano de metas, e aprofundou-se no período militar, seguindo o estilo autoritário, centralizador, que era típico do período, né, que explicitava um caráter demagógico e manipulador da experiência de planejamento dos militares, o que também não difere muito do que está acontecendo no governo atual, né, no governo Bolsonaro, que tem também essa presença forte, né, do militarismo, do autoritarismo, da centralização e até mesmo uma contraposição às políticas públicas, às avaliações, né? Como a gente vê até casos mesmo, né, desse retorno do autoritarismo e dessa resistência a uma avaliação das políticas, né? Quando o governo ele se opõe, né, tenta obstruir a justiça, tenta obstruir também as avaliações, né, a pesquisa. Um exemplo também é o próprio censo do IBGE. Gente, indicador, ele é fundamental. Políticas públicas não existem sem dados. Então, assim, nós vemos recentemente, né, as tentativas de abortar o processo de realização do censo, né? Porque teve um adiamento por conta da pandemia, e aí depois o governo foi diminuindo os recursos para a realização do censo. Então, não tem como a gente apreciar a realidade social sem dados, sem o censo. Então, a importância do censo do IBGE é um exemplo também dessa tentativa do governo de obstruir a avaliação das políticas públicas, né? E não só a avaliação, porque sem avaliação não vai existir a própria política pública. A partir da nova República, em 1985, tentou-se, sem muito sucesso, retomar as iniciativas do planejamento para além do plano setorial, mas tão logo a partir do governo Collor, o país, né, teve um influxo neoliberal que propôs essa reforma gerencial do Estado, configurando um Estado herdado que tratava as demandas da sociedade a partir de um viés conservador e elitista que estava retroalimentando um modelo de planejamento governamental de elaboração de políticas injustas e de modelo genérico. Então, esse Estado herdado, portanto, ele iria perpetuar o patrimonialismo e outros ismos, né, que a gente já falou, o clientelismo, o burocratismo, do regime, o autoritarismo, o insulamento burocrático, que esse insulamento é uma proteção do Estado, né, contra as próprias intervenções públicas, né, o Estado se fecha, o Estado deixa de ser poroso às demandas sociais, né, e passa a ficar recluso e foge do crivo da avaliação, né, da transparência. Então, essa é a concepção de Estado herdado e Estado necessário desse autor na tentativa de explicar o planejamento estratégico governamental, nesse sentido. Então, para o autor, o planejamento estratégico governamental tem que ir na direção da construção desse Estado necessário, entre aspas, né? O planejamento estratégico ele é uma alternativa ao planejamento tradicional, com um repertório mais próximo ao contexto latino-americano. Por isso que foi o nome do Carlos Malthus, que eu falei do Carlos Malthus, né? Porque é uma tentativa, né, de ver a realidade latino-americana, que é totalmente diferente
de outros contextos, né, de países mais desenvolvidos. Então, vai trazer essa crítica radical ao planejamento tradicional, normativo, que é voluntarista, que é autoritário, né, os acordos de gabinete sem participação, epistemologia de caráter positivista e comportamentalista, né, a questão da previsibilidade, que a gente viu que não tem como, né, também é um mito. Então, esse uso do termo estratégico foi utilizado, né, para trazendo uma dupla conotação de movimento, visando, de um lado, a solução de uma situação-problema, né, e de outro lado, o enfrentamento a um adversário, considerando essa arena política em que há esses interesses distintos. E estratégico por ter o foco nos projetos de longo prazo de maturação, e não em manobras táticas, que são de curto prazo. Difere-se do planejamento corporativo e empresarial, contrapondo-se ao economicismo e sua enganosa impressão de exatidão, de racionalidade. Então, as categorias principais aí do planejamento estratégico situacional vão ser a ator social, a teoria da ação social, a produção social, situação e o de momento. Nega a possibilidade de um único diagnóstico, pois não há apenas um resultado, não existe um conhecimento fechado. Então, é uma necessidade do gestor, o gestor público, ele precisa entender, precisa reconhecer que não há um controle total dos recursos nem dos resultados. É uma coisa que precisa ser admitida, né? E ele precisa assumir que essa realidade, ela é mutável. E aí também, por isso, a importância do mix, né, do quantitativo e do qualitativo, da mistura de métodos, né, de alternativos, porque também não tem essa questão estanque. Ele foi, como eu falei, né, esse aqui é o Carlos Matos, né, o chileno, que trouxe o planejamento estratégico situacional para as políticas públicas. O seu enfoque, a partir de problemas, proporciona um olhar abrangente e rigoroso, né, considerando a visão e a capacidade de ação de outros autores relevantes. No planejamento estratégico situacional, todas as forças, né, todas as forças sociais governam, todos os atores sociais, ou seja, não é apenas o gestor, mas tem que considerar a participação. São responsáveis por planejar intervenções inteligentes sobre situações e problemas. E aí ele vai propor quais são os 4 momentos do planejamento. O momento explicativo, que é aquela ideia de diagnóstico, né, situacional, conhecer a realidade e responder às perguntas principais, norteadoras. Né, o que a gente precisa responder. E um momento normativo, um momento de definir os objetivos, as metas, as atividades, os recursos, o que precisa ser alocado, né, o que precisa ser realizado, o que a gente precisa agregar para realizar, né, esse planejamento. O momento estratégico, e aqui tem até questão de concurso, né, que já teve questão de concurso que fala no planejamento nesses momentos, o que é cada um. E aí o estratégico, o que envolve? Está lá na questão, desenho, ação para superar desafios e construir a viabilidade de soluções. E o momento tático e operacional, que, segundo ele, seria a concretude das ações, né? Então, esse planejamento estratégico situacional, ele é bastante respeitado também para entender a questão da realidade latino-americana. A planificação, por fim, seria um processo de sistematização das decisões em documentos específicos. No processo de planejamento, é o momento da elaboração de planos, programas e projetos. E aí, gente, é a ideia da planificação mesmo contemporânea, né? E o plano, o que seria? Né? A gente vai ver aqui o que é cada um. O plano, também, isso aqui cai muito em concurso. Parece bem simples, mas é questão recorrente nos concursos, pelo menos na área de serviço social. E acredito que nas áreas administrativas, da administração também, e nas ciências sociais aplicadas como um todo, né? Isso é assunto base. Delineia as decisões de caráter geral do sistema, as grandes linhas políticas, as diretrizes, olha só, é bem geral, e as responsabilidades. Marco de referência para estudos setoriais e regionais. Então, o plano vai ser
aquela questão mais geral. O programa é o documento que detalha por setor a política, as diretrizes, as metas, né? Aqui já vai ter uma especificidade maior, e as medidas instrumentais, é a setorização do plano. E aí, por isso que eu coloquei aqui menos e mais, né? Porque vai... esse aqui tem menos detalhe, né, o plano, e aqui, à medida que vai descendo, plano, programa e projeto, vai ter mais detalhamento aqui. O projeto vai ter o documento mais detalhado, né, que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação, de um conjunto de ações. Ele vai ser a unidade elementar do processo de racionalização das decisões. De forma mais sistematizada, né? Plano, programa e projeto. O plano vai se referir à estrutura institucional por inteiro, iniciativas de maior âmbito de atuação e um menor grau de detalhamento. Ele vai absorver as questões de caráter geral. Exemplo, né? Plano Nacional de Educação, o Plano Brasil Sem Miséria, né? E tem planos no âmbito nacional, planos no âmbito estadual e no plano municipal. Exemplo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Programa vai se referir a um setor, uma área, uma região. É um desdobramento do plano por setores. É o espaço da definição de diretrizes, de metas. O exemplo, né? Programa Bolsa Família, Programa Saúde na Escola, o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, e o projeto, que é o mais específico, mais detalhado, vai ser de menor âmbito de atuação. É o espaço de operação das ações, né? Operação, e vai requer objetividade e concisão. Exemplo, o projeto Diga Não ao Mal. E, né, tem vários projetos, é uma infinidade. Enfim, aqui só para trazer, né, de forma clara essa diferenciação, que é um assunto que parece simples, mas também é bem abordado, bem explorado em concursos, inclusive. A gestão, aqui voltando, né, gente, como eu falei, parece que vai e volta, mas é porque eu estou seguindo o conteúdo da ementa, né, os tópicos que foram elencados. Então, por isso que, às vezes, eu falo de avaliação, aí volto para a gestão, falo de planos e projetos, volto para outro assunto, ok? A gestão é um termo oriundo da administração, cuja finalidade é governar as organizações ou parte delas, né? Envolve o planejamento, a direção, o controle de recursos organizacionais e prioriza o alcance da eficácia e eficiência de determinados objetivos, né? Os 5 componentes aí, isso aí também é bem básico, né? Bastante abordado na área administrativa. É o que aqui é uma dica, né? Que é o POC3, porque são os componentes planejamento, que é o P, antecipar as ações futuras, a organização, estrutura humana e material, o comando, né, mantém a atividade, ter uma liderança, a coordenação, né, harmonizar os interesses, e o controle, planos e ordens. Né? Então, isso aqui é a dica, que é bastante conhecida para essa sistematização dos componentes, de acordo com o Henri Fayol, na administração. Os indicadores de políticas públicas é o elo de ligação entre modelos explicativos da teoria social e a evidência empírica dos fenômenos sociais. Né? É um instrumento operacional para monitoramento da realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas públicas. Então, era aquilo que eu estava falando, né, gente, da importância dos indicadores, a importância do censo, né, o exemplo do IBGE, trazendo. E aí, como nós estamos, infelizmente, caminhando para um momento que não é nada favorável para as políticas públicas, né, para a administração pública no Brasil, que é um momento recente, né, de desconstrução, de negação da política. E a gente vê até mesmo o contexto da Covid-19, como é difícil. Por exemplo, recentemente surgiu a notícia de que lotes da vacina, mais de 100 mil vacinas teriam sido estocadas, esquecidas pelo Ministério da Saúde, né? Isso foi a polêmica que surgiu na mídia. Não estou trazendo aqui aspectos objetivos da verdade, mas que estavam num depósito. Então, assim, a gente está passando por um momento bem difícil, as pessoas estão morrendo, né, por falta de vacinas. E aí, quando a gente tem
a vacinas, por exemplo, sendo estocadas no depósito, o que acontece? É uma falta de logística, é uma falta de planejamento. Isso tudo é política pública, gente. Então, a pandemia da Covid-19 está sendo um laboratório realmente, infelizmente, né, para as políticas públicas, para a gente repensar. E a própria CPI, né, da Covid-19 é uma coisa que parece que está sendo contraproducente? Parece, porque a gente poderia estar avançando muito mais, né, em ações, estar avançando e se preocupando com coisas do presente e do futuro, mas a gente está revisitando coisas do passado, da CPI, erros, mas é extremamente necessário, porque tem uma tentativa de negação dos fatos, há uma corrupção no momento difícil, estados que não repassam dados, né, da quantidade de vacinas, etc. Então, por isso que é importante a CPI, e a CPI ela vai entrar nessa questão da avaliação, da fiscalização, da transparência pública, isso tudo é política pública. Então, a Covid-19 ela vem trazer, a pandemia está trazendo também uma modificação, um esforço dos gestores públicos para entender esse momento, a formulação de programas, de projetos, né, a vacinação em massa, qual é a estratégia melhor para a gente enfrentar essa situação, quais são as diretrizes que os gestores municipais, estaduais devem seguir, quais são as orientações. Então, tudo isso está sendo movimentado, né, e é um bom exemplo, né, para a gente entender como as políticas públicas e como a avaliação ela é importantíssima, né, porque a gente precisa desse momento para fiscalizar o que está sendo acontecido, como é que os gastos públicos, né, como é que o Tribunal de Contas está lidando com isso, como é que a sociedade vai poder aferir e vai acompanhar o que está sendo feito para combater a pandemia da Covid-19, por exemplo, né? Então, assim, os indicadores, voltando para a questão, né, ela é importantíssima. Ela vai subsidiar o planejamento público e a formulação das políticas, porque sem os dados, sem os indicadores, não tem como fazer. São parâmetros quantificados e ou qualificados para detalhar em que medida os objetivos foram alcançados no prazo e na localização específica. Estatísticas públicas, né? É o dado social na sua forma bruta, né? Exemplos são os dados censitários, as estimativas, amostrais, os registros administrativos. E consolida-se numa matéria-prima para a construção de indicadores sociais. Então, qual é o processo de agregação aqui, de acordo com Janucci, de valor informacional no indicador? São os eventos empíricos da realidade, né, o que está acontecendo, os dados que se transformam-se em dados brutos, né, as estatísticas públicas, e a partir desses dados brutos, nós vamos ter informação para análise e decisões de política pública, gente. Então, por isso que não tem como a gente abrir mão do censo, né, do IBGE, um exemplo, né, trazendo aqui, porque não se faz política pública sem dados, é impossível, né? Os indicadores sociais segundo o critério de avaliação, né? Vamos trazer aqui os critérios da eficiência no uso dos recursos públicos, né? A eficácia no alcance das metas, né? Então, a eficiência ela está sempre relacionada, gente, à questão do custo-benefício. Sempre a gente vai pensar nisso. Né? E a efetividade na questão da mudança, que seria o impacto da transformação, e a eficácia, né, que é o que foi atingido, né, fazer o que deve ser feito, o que precisa fazer, né, o alcance das metas, aqui seria metas. Então, olha aqui um exemplo, né, programa de urbanização de favelas, né, o que seria a eficiência no uso nos recursos públicos? Quais os indicadores eu ia utilizar? Eu ia observar, aferir o volume de investimentos por unidade de área física, né? O quanto que foi investido, né, de recursos humanos, materiais, enfim. Né? 2, como é que eu vou saber a eficácia no alcance das metas? Eu posso utilizar o quê? Indicadores de melhoria das condições de moradia, né? O que mudou aí com esse programa de urbanização das favelas? As moradias, a infraestrutura, o saneamento, né? O acesso à água, esgoto, a questão da acessibilidade,
né? Como é que as pessoas estão se locomovendo, está sendo consideradas as deficiências, né? Tudo isso. E terceiro, a efetividade social da política pública. E aqui mesmo é saber o que mudou, né? Os indicadores de mortalidade infantil que eu poderia utilizar, a participação comunitária, né? Ou seja, esse programa de urbanização da favela, ele teve impactos positivos, o nível de criminalidade, tudo isso considerando o máximo possível de aspectos que possam ser apreciados para a avaliação de um programa, gente, porque não tem como a gente simplesmente festejar o resultado de um desempenho, um bom desempenho de um programa, atribuindo apenas uma variável, né? Porque é uma multiplicidade. Então, sempre ter em conta que os interesses eles são distintos, os demandantes são distintos, né? Então, quem avalia, ele tem que estar sempre pensando, né, que existem diversos vieses, né, diversas perspectivas, tanto de quem está avaliando, de quem está demandando, quem está pedindo, né, quem foi quem encomendou aquela avaliação, e os próprios sujeitos, os próprios beneficiários, certo? Então, frisando aqui para finalizar, a avaliação ela é um processo contínuo, né? A avaliação ela não é estanque, ela é um processo que está sendo desenvolvido em todas as etapas, desde a formulação da agenda até o final. E é importante para a gente retomar, né, o que está dando errado e corrigir as distorções, orientando-se, né, e lembrando também que não há resultados definidos, resultados certos, não há receita, né? Porque existe também a imprevisibilidade, antes de mais nada. Então, os gestores públicos estamos todos aprendendo e procurando nos aprimorar, como estamos fazendo aqui nesse curso, certo? Hoje eu me despeço da aula, aqui estão as referências utilizadas na aula, mas também tem outras que quem quiser pode estar entrando em contato comigo para buscar essas referências, certo? Obrigada, tchau, tchau.